Boa tarde, pessoal. Como prometido, estamos eu, Cassandra, Davi Soares aqui, no almocinho de domingo, aproveitando para fazer um vídeo sobre algumas questões que têm gerado polêmica, né, sobre o caso Evandro. Nem todo mundo tem a mesma opinião sobre o fato gerador do caso, sobre o que aconteceu depois, se a coisa veio de cunho político, se veio como intolerância religiosa. Eu acho que alguns já têm opinião formada, outros ainda não. Então a gente quer falar um pouquinho disso para ficar, né, de forma mais esclarecida para quem ainda não tem tanto conhecimento assim do caso. Acontecimentos recentes levantaram algumas questões sobre isso. Claro que, obviamente, não se fala em culpa ou inocência, porque isso já está mais do que provado, a inocência. Mas o que se fala hoje é sobre se houve ou não intolerância, se a perseguição foi religiosa, se foi política. E para quem não sabe, como eu já falei no grupo, claro que a gente agradece imensamente ao apoio de todos que estão tentando se informar, querendo saber mais sobre o assunto. Se não fosse o apoio de vocês, não teria chegado a esse ponto, não teria se provado nada. Ivan Mizanzuki foi um gigante nesse sentido. Tenho certeza que a próxima temporada aí do Projeto Humanos, né, Imaculado de Altamira, vai trazer muitas novidades sobre o caso, que até hoje não se esclareceu nada. Mas, para quem não sabe, às vezes eu evito, mas dou algumas opiniões no grupo. Eu tô mais ativa no grupo Nossa Luta do que no do caso Evandro, que foi um grupo criado por eles para se combater a intolerância, seja ela de que cunho for. Então, às vezes as pessoas vêm falar, tiete do caso, enfim. Não. O Davi é meu amigo, o Osvaldo, eu sou amiga do Osvaldo, da família dele, que eu amo, beijo demais. Então, o que eu falo com propriedade, né? Não é especulação, é o que eu sei, tá? O que eu sei, o que eu já ouvi, o que eu acompanhei. Então, estamos aqui com o Davi hoje. Quero saber a sua opinião, Davi, sobre essa questão da discussão que tem tido em torno do caso. O que você, Davi, pensa a respeito? Houve intolerância religiosa? A questão foi puramente política? O que você acha que aconteceu? O que eu sempre falo é o seguinte, ó. Teve intolerância, isso está mais do que provado. A questão política, existiu a questão política, mas eu vejo ela quase em segundo plano. Por quê? Se as pessoas que fizeram, que montaram isso, quisessem ferrar politicamente, vamos dizer assim, teriam ido em cima do administrador da cidade, tentando arrumar alguma coisa para derrubar ele da prefeitura. Mas não. O que acontece? Até então, essa briga política existia. Quem era o intolerante era o Diógenes. Ele tinha uma intolerância com a família. Não era nenhum outro tipo de... Era uma intolerância com a família. Ele tinha birra, ele tinha malquerência com a família. Por motivos pessoais. Por motivos pessoais da família. E também ele falava sobre política.
pichava muito a administração da cidade. E até onde eu sei, existe 40 N processos, tanto do administrador contra o senhor Diógenes. Isso já acontecia há vários tempos. O que acontece? Oswaldo Marceneiro chega na cidade na época de janeiro. Já existia uma certa intolerância, porque o pessoal não queria que ele trabalhasse na feira. Ali na própria feirinha, onde eu era presidente da feira, eu não vi motivo algum não deixar, porque artesanato é cultura, e trabalhar, e religião é cultura também. Ali, muito, era uma coisa bonita, os turistas iriam gostar disso. Na Bahia, turista vai fazer o quê? Sim. Vai comprar fitinha do Senhor do Bonfim, vai jogar búzio, vai visitar os terreiros, porque lá eles usam isso para turista. Turista gosta, vai na Bahia, ele quer conhecer uma menininha e outros tantos, né? Então, o que acontece? Já tinha essa intolerância contra ele. Eu até então não sabia nem o que significava essa palavra, porque a gente não sabia, não tinha lei, não tinha nada que ornamentasse esse tipo de coisa. Tá. Acontece que chega um certo momento, Oswaldo conhece Beatriz Abage. O ponto crucial dessa coisa foi o conhecimento de Oswaldo e Beatriz Abage, aonde se conheceram, aonde ela se tornou amiga dele. Assim, ele também não foi pulado nenhuma, não foi cometido nenhuma falcatrua para ele conseguir a licença para ficar lá. Foi pelos vias legais da lei e ele continuou com a barraca. Só que alguém da própria feira, que o nome a gente sempre fala, Rubens Serafim, a gente não sabia, eu nem conhecia, nem sabia que existia Diógenes Ramos Caetano, que ele era inimigo pessoal do administrador da cidade. Esse cara foi morar na casa desse Diógenes. Lá ele começou a conversar com esse homem, ele já tinha má intenção, aí ele começou a maquinar o seu plano de derrubar. Ele tentou de todos, não conseguiu, ele pensou, com cunho religioso vai ser mais fácil. Pela amizade da Beatriz com Oswaldo, começou a se construir esta armação contra. Porque na mesma época, diga-se de passagem agora, então está sendo feito, né, o trabalho de Altamira, que está sendo investigado, tá? Vai ter um outro documentário na Globo também. Sim. Na mesma época, por incrível que pareça, na mesma época estava acontecendo esses fatos em Altamira. Sim, foi em 1992. Em 92, criança, gente preso, lá chegaram a falar em ritual de magia negra, falavam, tudo isso foi lá de Altamira. O Diógenes, como não é uma pessoa burra, é um cara inteligente, maquiavélico, já diria assim, ele começou a copiar o que acontecia lá em Altamira e implantou em Guaratuba. Ainda mais quando descobriu que quem estava visitando Guaratuba naquela época, diziam que era gringa e não é gringa, me fugiu o nome dela agora, a Tidiruge, vamos dizer o sobrenome. Então, o que eu assim, no meu jeito de pensar, ele juntou tudo isso e pensou, a Beatriz está envolvida com o pai de santo, vamos fazer isso aqui por esse lado. Ele viu uma forma de atingir a família Abage. Uma oportunidade. Uma oportunidade, né? Ele disse, pô, tá tudo na mídia, a mídia estava falando sobre rituais, a mídia estava falando que lá cortavam e emasculavam as crianças em rituais de magia negra. Isso estava na mídia, todo mundo falava. Mas é aquilo que eu comento sempre, quando se fala, houve ou não intolerância. Eu cheguei a falar para algumas pessoas no grupo, falei, olha, se você fosse católico ou evangélico, ninguém ia falar para você que você matou uma criança num ritual evangélico. Não, de jeito maneira. Né? Usou-se a Umbanda. Usou, é o que eu falei. A partir da hora que ele viu
que ele soube que a Beatriz Abad estava com amizade com o Oswaldo, pai de santo da cidade, que ele já, segundo esse menino lá, o Rubens, já devia ter falado horrores para ele também, ele simplesmente começou a monitorar essa questão. De repente, não vamos acusar quem fez ou deixou de fazer, esse menino some. Ele direcionou exatamente para onde? Para Oswaldo. Só que essa parte da história todo mundo sabe. Juntou. E não era o Oswaldo, era o De Paula. Mas só que na acusação tinha que ser o Oswaldo. Então mentiu. Mentiram, a acusação foi mentirosa. Juntaram o De Paula, que não tinha nada a ver com o peixe também. E junto comigo, que nós fomos procurar a criança num tal lugar onde fomos levados pela própria família. Até hoje nós conversando aqui, ela me perguntou daquilo e eu expliquei que naquela época era mato fechado. Nós paramos bem na frente do estádio de futebol lá, acho que era Tubarão o nome do estádio, estava abandonado. Eles pararam o carro, pegaram 4 lanternas, entregaram uma para cada um, eles seguiram o carreiro para frente. Eu, De Paula, fomos vasculhar o estádio. Eu digo, não, aqui é o único lugar, no meio do mato, que vai ter alguma coisa. Eles seguiram para frente, eles queriam que nós seguíssemos para frente. Mas desistiram, voltaram e fomos embora. Depois disto, aí foi já uma coisa que foi colocada. Então, aí ele estava montando isso aí, Oswaldo, aí disse que alguém teve uma alucinação, como é que chama isso? Teve uma premonição, uma revelação lá, coisa nenhuma, não existiu isso. Aí o resto da história você já sabe. Então, onde que eu digo? Foi intolerância religiosa? Foi. Política. Eu digo, pode ter sido um cunho político, e a verdade é essa, vocês podem ver certinho. Político, foi político? Foi. Beleza. Atingiu o prefeito perdeu o seu cargo, saiu, atingiu somente aquela prefeitura, só Guaratuba. Alguma outra praia teve problema? Algum outro município teve problema por causa dessa questão? Não, foi a prefeitura de Guaratuba em si. Entrou outro prefeito, no ano seguinte ninguém falava mais nesse caso lá, tá tranquilo, continuou tudo normalmente a cidade. Agora, onde que eu vejo que ofendeu e atrapalhou e foi, a intolerância continuou para os pais de santo, donos de terreiro, não sei se é assim que fala, dono de terreiro, né? As pessoas que tinham terreiro, os adeptos, todo mundo começou a ser perseguido. E não se limitou só a Guaratuba, só os terreiros de Guaratuba. Foi porque foi uma notícia que deu no Brasil inteiro, no mundo inteiro, acho que no mundo inteiro teve. Sim. No Brasil, quase todos, no Paraná, todos os terreiros tiveram problemas. Sim, aqui em Curitiba nós tivemos muitos casos de terreiros que foram incendiados, que entraram lá dentro, que destruíram tudo. Então, a Umbanda começou a ser vista, no caso do Oswaldo, inclusive, nem é Umbanda, né? Ele é do Candomblé. Então, ele fazia os dois. Umbanda Umblé, que se chama. Então, os terreiros de Umbanda em Curitiba foram invadidos, foram depredados, terreiros que o pessoal tacou fogo. Gente, atingiu uma religião no país todo. Eu não sei como é que foi fora, mas esses dias eu estava acompanhando uma live onde um professor estava conversando com o Oswaldo e falando da repercussão que isso teve no exterior. Eu achava que isso era uma coisa contida aqui dentro do país. Não, foi notícia fora. Notícia fora. Né? Então, se houve, claro, houve. Talvez o detonador, o paviozinho dessa história tenha sido de cunho político. Mas quando saía, eu vou colocar aqui para vocês
para vocês olharem as capas de jornal da época. Depois o caso ficou conhecido como As Bruxas de Guaratuba. Na época se falava em Os Bruxos de Guaratuba, com a imagem do Oswaldo, do Davi, do De Paula, estampados na capa, falando sobre os bruxos de Guaratuba. Aliás, puxando um ganchinho aqui, nessas reportagens de capa de jornal, eles divulgavam uma imagem que, segundo a polícia, seria de um retrato falado, que aliás era a cara do Davi. Por que era a sua cara, Davi? Porque foi eu que mandei fazer aquele retrato, quer dizer, tinha um menino na feirinha de artesanato que trabalhava com caricatura, eu pousei para ele fazer aquela foto, até eu não gostei, eu achei que fiquei muito feio naquela foto, né? Mas ele disse, olha, eu não sei fazer milagre. Não, mas realmente, ele deixou eu com mais, não que eu tenha alguma coisa contra, eu fiquei mais para uma pessoa negra do que uma pessoa parda, né? Ou então um bugre, né? Que eu sou índio. Aí eu até falei, o cabelo ele estava bem mais encaracolado, sim, ele era mais solto, então eu não achei que ficou tão parecida, mas se olhar bem você vai ver que ela tem alguma coisa comigo. Lembra bastante, claro. Mas essa foto, esse desenho foi pegado na minha casa, isso eu fiz em janeiro. Se for prestar atenção, tem até a assinatura do cara, que acho que tentaram apagar ali, mas esse desenho foi encontrado na minha casa. E levaram e postaram lá nos jornais, né? Aquele tempo não tinha rede social. O do Oswaldo, aquele retrato do Oswaldo, em janeiro, por uma brincadeira de mau gosto ou premeditado, apareceu pregada na porta da barraquinha do Oswaldo, assim, na barraca dele, para fazer tipo uma menção. Mas naquela época, aquela foto era divulgada por desaparecimento aqui de Curitiba, foi alguém que levou daqui de Curitiba para lá, com uma intenção levou, que já estava pensando, já estava fazendo um pré-julgamento, já que era por ali que estava. Então eu acredito que isso tudo, o Diógenes, ele já estava maquinando essa história, usando Oswaldo, porque aí Oswaldo já conhecia a Beatriz. Mas isso há mais de meses antes do ocorrido do desaparecimento do Evandro. Então já tinha a intolerância, já não gostava, estava usando. Talvez ele não fosse, porque na minha concepção, eu acredito e acho, por algumas coisas que eu andei vendo, pesquisando, o Diógenes, eu não sei se ele ou ele cultua, ou ele faz parte de alguma coisa, mas ele é satanista. Olha, ele é tipo assim, vamos dizer, ele é algum tipo de adorador desse tipo de coisa, até mesmo porque a questão aonde fala lá de Aruba é no Caribe, é para aqueles lados, para Haiti, aqueles lugares. As religiões, se existe isso no mundo, se existiu ritual de magia negra, essas coisas são nessas regiões que aconteciam. E ele é uma pessoa bem entendida dessas coisas, né? Olha, eu pessoalmente, né, não tendo conhecido Diógenes pessoalmente, não posso falar nesse sentido, porém, uma coisa que fica martelandinho na minha cabeça e que eu posso dizer, diante de todo o acontecimento, o Diógenes é um sociopata. Os vizinhos dele diziam, né, falam, inclusive na série, que desde criança ele matava gato, torturava gato, enfim, e isso é coisa sabidamente. Doutora Ana Beatriz Barbosa e Silva, que não me deixa mentir, uma das maiores estudiosas da mente humana desse país, a criança, já na infância, a pessoa que é psicopata, sociopata, ela tem essas tendências. Eu diria que, no mínimo, para não chamar de psicopata, ele é um sociopata.
Então, isso foi muito bem articulado, Foi uma premeditado, planejado. E aí, diante de tanta articulação, de tanto planejamento, nós chegamos naquilo que nós estávamos discutindo agora há pouco, que é a questão do vídeo, tanto das fotos, né, Davi, do achado, né, do cadáver, quanto da autópsia do cadáver. Gente, o tal cadáver foi encontrado 6 dias depois. 5 a 6 dias. 5 a 6 dias. Eu não, mil perdões, não vou me recordar o nome agora, mas houve um médico legista na própria série, né, na Globoplay, que diz que jogava o diploma no lixo se ele tivesse errado, de que aquele é um cadáver com muito mais tempo já de morte, que o estado de decomposição já estava muito além desses 5 ou 6 dias. Quem assistiu, assim como eu, o vídeo da necrópsia, pôde observar que esse cadáver, ele estava completamente sem as vísceras, né? O peito já estava cerrado, aberto, só com uma partezinha das costelas, o resto tinha sido removido. Não havia órgãos na caixa torácica, os olhos tinham algodão, o nariz tinha algodão, a boca tinha algodão que eles tiram com pinça na hora da autópsia. E o estado de putrefação estava tão avançado, não tinha como reconhecer ou deixar de reconhecer quem era, quem deixava de ser. Agora, o que é que deveria ter sido feito hoje, que nós já temos uma tecnologia tão mais avançada? Uma exumação para refazer o exame de DNA. Só que ninguém tem interesse nisso. Não, principalmente a própria família não aceita. Vou dizer uma coisa, se fosse eu digo, não, vamos colocar lá. Vamos fazer. Mas teve um promotor, o Ribas, né, Celso Ribas, ele mesmo declarou que ele não era a favor de fazer uma autópsia, uma exumação no corpo, porque ele não acreditava que lá tinha algum corpo enterrado. Isso ninguém foi ver. Quando ele falou isso, eu acredito que alguém te diz, não, mas como que você está falando isso, doutor? Que não tem nada enterrado lá. Ele bateu na mesa e disse, eu não acredito que lá tenha corpo enterrado. Então ele sabia de alguma coisa? Por que que não foi? Aí sim, teria que ir aberto, pelo menos, para ver se tinha algum vestígio. E se ele tivesse certo? Realmente nunca vai ser poder feito um autópsia, porque talvez não tenha nada lá, como ele falou. Segundo ele, falou isso. Aí, mas ninguém se importa. É tão simples, né? Para a justiça, para a lei. Não, vai lá, abre lá, vamos ver se promotor. Até a própria para dizer, promotor, só tem que parar de falar essas coisas, porque o corpo está ali. Está ali, exato. E vamos tirar ali, vamos tirar um pedaço, alguma coisa de que vai fazer, e vamos fazer o DNA para ver se é verdade ou é mentira que é o corpo. Não há interesse. Mas não há interesse de ninguém. Agora sim, nós temos conversado muito sobre isso. Eu não vou citar nomes, nem fazer acusações aqui que eu não posso, infelizmente eu não posso provar. Mas para quem assistiu a série, para quem ouviu o podcast, sabe... o que você ouviu lá, pode. Sim, mas aqui nós estamos... Eu quero fazer abrir uma outra reflexão. Nós sabemos de um membro do Judiciário de Guaratuba que esteve presente durante torturas, que chegou a ser reconhecida, né, por quem estava lá, e que é sabido do bafafá que havia na época, que esse membro do Judiciário facilitaria adoções ilegais. Porque se você for pensar, retirando essa coisa de adoções ilegais, o que este membro do Judiciário estaria fazendo ali?
que interesse essa pessoa tinha na condenação, na comprovação, ainda que falsa, da morte dessa criança. Então, eu acho que é mais um pensamento aí para se parar um pouco e tentar observar, porque seria a única hipótese viável. Muita gente isso aqui é adoção, né? Muitos levantam a questão assim, tipo, eu acho que esse menino foi sequestrado para adoção, mas aconteceu alguma coisa, ele veio a morrer e colocaram o outro no lugar. Bom, não se sabe. E não tem como saber isso. Agora, pela questão da idade, né, do cadáver que eles colocaram lá... Muito maior, né? É muito maior, poderia ser, mas já que eles trouxeram um cadáver já de outro local, né? Compraram, roubaram, pegaram em algum lugar, né? Porque tinha que ter um cadáver. Quem poderia falar alguma coisa era o motorista do rabecão, da ambulância, que morreu misteriosamente, ninguém sabe explicar, né? E até mesmo antes, tem pessoas que declarou que viu o Diógenes jogar aquele corpo lá. Mas não, parece que o Diógenes ele é invisível aos olhos. Não, é tão absurdo que... não é verdade. Mas tem, eu acho que é o Euclides, o mateiro que tinha lá, declara na polícia que ele viu quando parou um carro lá, um carro preto, um Opala preto, e jogou esse corpo lá, jogou um pacote. Ele foi ver, chamou a polícia, foram ver era o corpo, exatamente no local onde foi encontrado o corpo da criança. Agora, por que nas acusações contra o Oswaldo existia que o Oswaldo era proprietário de um carro, de um Opala? Não sei se era preto ou era branco o carro que acusa que o Oswaldo não tinha esse carro. Ele não tinha carro, não tinha nem bicicleta, né? Quem tinha uma bicicleta era eu. Agora tá um carro preto, vamos investigar onde que tem. O carro diz que era de Guaratuba, vamos ver quem tem esse carro. Então, foi uma armação não foi bem feita do Diógenes. Ele deixou, porque o que é mentira, como diz a história, né? Mentira tem a perna curta, ela sempre deixa um lugar para ela ser descoberta. Então, eu acho que eles se enrolaram. Então, para mim, eu diria esse pessoal também que está discutindo muito sobre se acabar com essa história, existiu um pouco de cunho político, mas a intolerância também, vamos dizer, foi do mesmo tanto. Mas só que a intolerância não ficou só em Guaratuba. Ela tomou rumo, tomou corpo e se espalhou. E até dias de hoje ainda acontece coisas contra terreiros. Sim. Devido a essa história de magia negra. Então, por isso eu digo, teve política, a política ficou naquela época, naquela gestão, acabou lá. Eu não sei por que ainda continuam discutindo. Por quê? Tem algum título que alguém vai ganhar se disputando que é político ou intolerante? A gente discute o quê? O que ainda prejudica as pessoas até hoje. Oswaldo, ele defende isso ainda até hoje e também outras coisas. A gente montou um grupo, né? Nossa luta, aonde defendemos, né? Nós somos contra injustiça, homofobia, xenofobia, tudo que é tipo de injustiça a gente vai falar e vai tomar as dores do injustiçado em si. A questão lá é uma coisa que fica só desgastando. Inclusive, tem havido alguns incidentes nos grupos aí de discussão com outro acusado, enfim, membro, que acabou sendo ofendido por algum dos acusados, porque acha que é mais importante do que os outros, que foi mais injustiçado, que foi mais... Gente, é como o Davi disse. Então, esse título... medir sofrimento de ninguém. Sim, medir sofrimento de ninguém. Peraí, que é o título de quê? De criminoso do século, de
bruxo de Bruxo do século. Guaratuba, ou seja lá o que É for. um título que eu dou para quem quiser, viu? Pode Para! se candidatar. Para! Os filhos sofreram além dos acusados. Filhos, nossa. Eram apontados na escola, na rua. Sim. E isso não foi uma injustiça só contra 7 pessoas. Não, foi contra famílias inteiras. Então, eu não acho que hoje, graças a Deus que as coisas estão sendo esclarecidas, seja a hora de brigar pelo título de bruxo, Ah, não, mas que é isso? Loucura. Eu acho que agora que está tudo fortalecido, o momento é só um. Nós, todos que é a favor, que luta, falar sobre as verdadeiras estrelas, que deviam ser consideradas estrelas, apesar do sofrimento, Evandro e Leandro Bossi. Sim. Falar sobre, discutir, procurar. Seu João, tadinho, o seu que João sempre Bossi. foi. Procurar... Aliás, o seu João foi que quando foi procurado pelo Diógenes, ele disse que, ele fala, bom, pra quem viu a série tá lá, né? Que ele sacou a armação de longe e saiu fora e que não aceitou se juntar ao Diógenes para contar uma mentira. Ele mesmo desmente o Diógenes na cara dura. Sim, então, ele não tinha medo. Usar essa força, né, que estamos tendo, o grupo Discutindo o Caso Evandro tem mais de 15 mil seguidores, nossa luta já passa de 1000. O meu canal, eu estava trabalhando sobre isso. Então, vamos focar mais no que seria bom para todo mundo. Descobrir onde está Leandro Bossi, onde está Evandro Ramos, o que aconteceu com essas crianças. Então, focar as forças para isso. Não focar as forças para ficar discutindo o sexo dos anjos, porque o sexo dos anjos ninguém sabe, não sabe se é macho, se é fêmea. Então, é essa proposta que eu tenho para o pessoal, isso que eu me sinto, eu falei, eu me sinto envergonhado de ver nós mesmo, os barqueiros, nós que estamos no mesmo barco, se engalfinhando um com o outro. Eu não respondo essas coisas em rede social, respondo sempre no privado. Se vem para a rede social e que trazem, não trago. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou e falo para a pessoa, né? E vamos... Eu vi o irmão do Leandro reclamando que, em vez de o foco ir perguntar, falar mais sobre os desaparecidos, as principais, né, que hoje seriam nós, os 7, já estamos tendo uma resposta. Ainda não tivemos, mas temos. Vamos chegar, uma hora vai findar isso, acabou. O Estado esclareceu a nossa inocência e tal, beleza. Saiu a indenização, saiu, está recebendo. Não vai se falar mais nisso? Será que não? Eu me proponho a continuar. Até já falei várias vezes. Se tem indenização, tem dinheiro, parte desse dinheiro eu vou continuar usando para encontrar, para tentar pelo menos, e ver onde está Leandro Bossi, Evandro Ramos Caetano. Tem outras crianças? Tem. Sim. Mas eu focarei mais nessas. Se tiver que gastar tudo, for R$1.000, for 50 mil, for 1 milhão, 50 milhões, pois eu gastarei todo esse dinheiro para descobrir aonde estão essas crianças. Se não descobrir, se não acontecer, eu tentei pelo menos. Não, porque convenhamos, alguém deve saber alguma coisa. Alguém sabe. Apesar de que muitos dos envolvidos da época já morreram, já não estão mais aí, já sumiram, já enfim, alguém deve saber alguma coisa. Então, às vezes a pessoa pode pensar que é uma coisinha de nada, que não tem importância. Cara, se você ouviu alguma coisa a esse respeito, fala. Fala. Porque às vezes uma coisa de nada que você pode considerar sem importância, uma coisa simples, às vezes você fala uma coisa... Pode resolver o caso. Pode. Então, a gente ainda acredita que tanto um quanto outros possam estar por aí em algum lugar. Fale, divulgue. Até que provem o contrário, né? De forma definitiva. Agora, o que não pode são as pessoas ficarem quietas, porque
não quero envolver isso, não quero envolver ciclano, não quero envolver fulano. Gente, nós estamos tratando aqui da vida de 2 famílias que perderam seus filhos e de mais 7 famílias. Não pensem vocês que agora, porque o governo do estado pediu lá desculpa formal, eles estão vivendo um mar de rosas. Não. O Davi, é como a gente estava comentando aqui, ele vende almoço para comprar janta. O Oswaldo pediu desculpas por não poder estar participando do vídeo de hoje. Ele está sem internet, porque não tem dinheiro para pagar a internet. Eu tive na casa dele. Eu recebi ele, o Davi aqui em casa mais uma vez. Eu sei a luta que eles vivem. Então, não é um pedido de desculpas que vai transformar a vida deles. Não vai, e tá cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Aí tem gente que vai lá nos grupos e fala, porque né, as prostitutas do caso estão pedindo esmola. Eu, na verdade, eu nunca pedi ajuda no grupo. Eu postei um vídeo no YouTube essa semana, porque foi num estalo, assim, foi numa hora que eu fiquei com raiva mesmo, quando eu vi o Oswaldo terminar de falar pra mim, chorando, disse, pô, eu vendi as marmitas e não vou comer. Você já pensou? Que horrível. Você vender comida, ele disse, não, porque se eu não vender, eu não pago a luz, eu não pago a água, não pago a internet. Então, divide uma marmita entre ele, a esposa e mais o netinho. Cara, eu fiquei, aquilo me derrubou, porque eu sou uma pessoa assim, eu mesmo sem ter condições, mas se eu tiver uma ideia para ajudar, eu vou ajudar, né? E eu, de alguma forma, tentei ajudar ele, e aí, que nem eu falei, nesse último vídeo eu falei, tá precisando de ajuda? Eu tô precisando de ajuda. Mas Oswaldo tá precisando mais que eu. Até falei, se receber alguma coisa que nem eu deixei o Pix lá, isso eu vou repassar boa parte para o Oswaldo. Resolver um probleminha pequeno que eu tenho, mas é para ajudar ele. Não adianta, eu sei que alguém vai criticar, porque ele precisa. Às vezes as pessoas falam, já chegaram a falar isso. Ah tá, mas todo mundo trabalha, todo mundo fez... Será que ele é aleijado? Não, Oswaldo não é aleijado, eu não sou aleijado, ninguém é aleijado. Só que é o seguinte, quando se fala disso, antes ele trabalhou, ele apareceu agora, desde que a gente saiu, já teve uns 7 anos já que saímos, ou mais, quase 10 anos que nós Só que ele foi aparecer na ele apareceu mídia agora. passado. Até então, cada vez que aparecia isso na mídia antes, a gente perdia emprego, perdia as coisas que estavam acontecendo, a gente perdia. Tinha que começar tudo de novo. E em começo e recomeço, Oswaldo começou 2 ou 3 vezes. Essa é a 3ª vez que ele está. Eu a mesma coisa. Também me falaram, pô, você foi um cara, eu não lembro o que falou direito, que eu não quis dar entrevista lá no Globoplay falando de frente, fui covarde. Não era covarde. Era a 3ª vez que eu já tinha recomeçado e pensei, meu rosto, meu jeito, eu já tinha modificado. Não parecia ser aquele garotão lá, cabeludo, aquele cara lá. Então as pessoas já não me conheciam, porque eu já sofria, de certa forma, algum tipo de preconceito, porque eu estava fazendo faculdade, e na faculdade eu não queria que ninguém soubesse. Realmente, eu me escondia para continuar vivendo. A mesma forma Oswaldo fazia. Mas quando se era descoberto, pode ter certeza, acabava o negócio, ninguém te comprava nada, ninguém te ajudava, porque alguns sentiam medo, alguns sentiam preconceito. Então, aonde que eu digo, a intolerância está, até hoje, segue, Oswaldo principalmente, a intolerância ainda segue ele até dias de hoje. Sim. Eu, por ter conhecido eles, né, em específico, uma pessoa, se não tivesse conhecido tal pessoa, Oswaldo não tivesse conhecido, talvez nós não tivesse aqui, porque isso não ia ser feito com as freiras da igreja, jamais. Exato. Então foi intolerância religiosa, foi usado a parte da Umbanda para atingir o pessoal, foi. Que nem eu falei, que fique bem claro isso. Estou dando minha opinião, o que eu acho, e acho que é a explicação mais certa. Teve
cunho político. Na época, a política, o caso, destruiu, acabou com o prefeito, não com a prefeitura e nem com a cidade. Guaratuba evoluiu muito desde aquele tempo. Não teve outra prefeitura, Matinhos, Caiobá, mesmo as dali viraram espectadora só daquele caso lá. Mas se encerrou, se acabou e esqueceram. A intolerância que surgiu em cima da Umbanda, da qual foi acusado de um ritual de magia negra, amando, né, da mulher do prefeito e da filha, simplesmente perdura até dias de hoje. Então, teve, cunho político teve, destruiu a família, destruiu, mas ficou lá no passado. Hoje ninguém fala mais, o prefeito de Conchinchina ali, foi deposto por causa daquele caso de ritual de magia de Guaratuba. Mas o que tem a ver o prefeito que lá ele era tão envolvido? Não, porque ele é prefeito. Não, porque ele é prefeito ali de Conchinchina, do sei lá. Corvos Novos do Oeste. É, aí tá, mas daí ninguém vai entender. Agora, lá onde o vento faz a curva, você viu lá, quebraram um centro de Umbanda, apedrejaram o lugar. Sim. Por quê? Porque lá é um pai de santo, esse pessoal faz ritual de magia negra. Você não viu lá de Guaratuba? Você entendeu? É esse o parâmetro que eu quero que as pessoas entendam. Principalmente as que lutam, ficam brigando, discutindo em rede social. Não, lá foi político. Não, foi político. Eu não nego que teve política. Mas a política, a intolerância contra a política, foi intolerância contra a política também. Então o nome se chama intolerância, ou tem outro nome. De qualquer forma foi. Acabou aquela prefeitura, acabou, não. O administrador, ele saiu, perdeu, tal, teve prejuízo. Mas a partir dali, não existe mais isso. A cidade continua. E digo, intolerância continua em Guaratuba, por quê? Ou talvez não seja intolerância, ou hoje em dia não é por medo. Não existe mais festa de Iemanjá em Guaratuba. Por quê? Você acha que algum terreiro tem coragem de fazer a festa de Iemanjá em Guaratuba? Medo de ser apedrejado. Nas outras praias ainda tem. No Claro Rio de que Janeiro, tem. Todas as... Em Guaratuba ninguém vai. Quem que vai? Eu fui num trabalho lindíssimo do terreiro do Pai Maneco ali em Praia de Leste. Aliás, falando em Pai Maneco, teve gente comentando no YouTube, dizendo que sofreu perseguição do terreiro por estar falando em Umbanda na série. Gente, eu frequento o terreiro do Pai Maneco, não teve nada disso não. Tá? E se for o caso, ir lá e conversar com eles, né? É tão simples, para mim afirmar isso, Claro. Eu viajaria lá, ia entrevistar quem está lá, mas aquela época teve problema, talvez tiveram problema, como todos os outros terreiros. Todo mundo teve. Mas só porque foi divulgado uma defesa. Eu tenho o documentário da Globoplay como uma defesa, mas se tornou a melhor defesa, porque apesar de que teriam algumas críticas que ali eu não concordo com algumas coisas que apareceu, porque tem imagens, mas daí eu entendi que as imagens foram feitas através dos depoimentos de pessoas que falou. Ali mostra uma imagem de uma pessoa lá, e achei ele muito gordo para mim, muito grande também. Pô, devia ter achado um ator pelo menos mais bonito, né? E não concordei com aquele, eu não aprovaria. Como assim o DiCaprio não aceitou vir fazer o papel? Né? Aí o que acontece? Eles mostram imagem minha na serraria, eu nunca tinha ido na serraria, eu fui conhecer a serraria agora esses tempos. Mas tá, eles fizeram uma coisa, usaram a história, né, que estava sendo do processo. A história real é essa, eu nunca tinha ido na serraria, eu não estava em Guaratuba na época, as acusações foram em 7 pessoas sequestrando o menino. Eu fui absolvido de sequestro, para quem não sabe, acho que ninguém sabia. Não. Aí eu fui absolvido de sequestro, 3 né, foram absolvidos, quer dizer 4, né, que a Beatriz foi absolvida também, só que foi recorrida e depois ela ganhou. 3 foi condenado, entre os 3 eu. Então que processo louco é esse, né? Não é uma acusação só, não são 7 pessoas. Ou é 7 inocentes ou é 7 culpados. Exato. Mas aí é de se pensar, né?
E, São vários pesos e várias medidas. Porque você provou a tua inocência, alguém provou, mas a acusação era a mesma. Né? Só que aí depende, né, de quem tem mais grana para pagar o melhor advogado. A minha finada avó falava, vence na vida quem tem mais QI. Não é QI, é quem indica. Quem indica, exatamente. Então, assim, gente, eu espero que todo mundo entenda que a situação do Davi hoje, do Osvaldo, que são as pessoas que mais penaram com tudo isso. Por quê? Porque não tem estudo. O Davi não tem vergonha de dizer que mal escrever ele sabia na época da prisão. O Osvaldo não tem nenhuma formação diferente de outras pessoas acusadas no caso, que puderam só retomar a vida de onde pararam e continuar, né, com vidinha de príncipe e princesa ali. Eles não. Foi difícil. Tá sendo difícil. Quando a gente pede ajuda para eles na internet, nós não estamos pedindo esmola. É uma dívida que a sociedade tem para com eles. Hoje, graças a Deus, ficou muito claro que é uma dívida que a sociedade tem com eles. Por quê? Porque são inocentes. Eu vou falar para vocês. O Davi, não tem pessoa... Aliás, tem uma só que se iguale a ele nos termos de queridômetro. Ele, Osvaldo. Ele tá aqui na minha casa, não é a primeira vez. Meus filhos estão aqui. O Osvaldo, eu estive na casa dele em Blumenau. Ele esteve aqui na minha casa. Minha filha adora o Osvaldo. Ela tem paixão pelo Osvaldo. O Osvaldo liga pra mim, a primeira pergunta que ele faz: e a minha filha? Ele adora. Então, assim, é uma pessoa que tem muito jeito com criança, tem muito jeito com as pessoas. Ele é uma pessoa extremamente humilde, assim como o Davi. O Davi, coitado, agora tá mudando de casa, porque contas de separação, né? Enfim. Hoje em dia o homem separa, ele sai só com as batatas. Uma mão, na frente e outra atrás, poder ter que começar de novo, sabe? Por conta de favor, de um conhecido, acabou arrumando um lugar e não tá fácil. Tem que investir pra arrumar lá. Né? Quem vê o vídeo lá vê que ainda tem muita coisa para fazer. Então assim, que todos entendam que é uma dívida social para com o Davi, para com o Osvaldo, que infelizmente eles já não tinham uma formação sólida antes de tudo que aconteceu. Não ia ser depois que a coisa ia melhorar, muito pelo contrário, só piorou. O preconceito é muito grande, as pessoas têm medo ainda, por mais que esteja na Globoplay, no podcast para todo mundo. Ainda. Muita gente ainda não mudou sua opinião, ou não acompanhou a série, ou porque, claro, né? Quem viu, obviamente, eu já tinha uma opinião formada, como eu já falei mais de uma vez aqui, que lá no comecinho da história toda eu já sabia que tinha caroço no angu. Eu nunca me deixei levar por essa história de Bruxa de Guaratuba, não, porque eu sabia que alguma coisa não estava certa nesse caso. Isso eu sempre comentava. Então, quando eles pedem ajuda, você acha que alguém, eles, seja quem for, gostaria de estar fazendo isso? Não, todo mundo quer caminhar pelas próprias pernas. Agora chegamos ao extremo, né? Não teve mais... Vai fazer o quê? Né? Então, assim, a gente vai deixar aqui, obviamente ninguém é obrigado, mas quem sentir no coraçãozinho aí que Deus está pedindo, a gente vai deixar o Pix, né, do Osvaldo, do Davi, eu posso deixar o meu, pra quem quiser mandar alguma coisa, eu passo pra eles. E tentar ajudar de alguma forma, porque a pessoa que está se recuperando, ela precisa de um apoio para voltar a andar sozinha, né? E é isso que a gente quer nesse momento. Quero deixar bem claro que, apesar de divergências de opinião, não há nenhum atrito
entre os acusados, que eram 7, hoje infelizmente são 6, né? Não há nenhum atrito entre eles. Não. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez o Dr. Figueiredo Bastos, que é um gigante do advogado. Ele é uma pessoa extremamente competente. Olha, eu tiro o meu chapéu para o Dr. Figueiredo. Não preciso nem falar do Dr. Luiz Carlos de Oliveira, que é fantástico. E eu gostaria só de dizer uma coisinha que para quem a carapuça servir vai entender. Copete Neves morreu, foi assassinado, né? Porque estava metido com muita ilegalidade. Continuava sendo bandido. É o pior bandido dessa história. Só que ninguém pode esquecer que o Copete não agiu sozinho. Não, tem mais gente. Tem muito mais gente nessa história que a gente sabe quem é.